mas também moldar o sistema que precisamos para uma era pós-corona. E é disso que se trata o grande reset. É imperativo que reimaginemos, reconstruamos, reprojetemos, revigoremos e reequilibremos o nosso mundo. E a declaração básica deles é esta: o objetivo final dos partidos da Internacional Socialista não é nada menos que o governo mundial. O mundo age para o processo final de implementação de um governo global. O que eles começaram a fazer na década de 70? Eles começaram a falar sobre mudanças climáticas. E não falavam cientificamente, falavam emocionalmente. Em suma, precisamos de um grande reset do capitalismo. Há muitas razões para realizar uma grande redefinição, mas a mais urgente é a Covid-19. A pergunta que muitos de nós temos é: como no mundo que é possível que eles convencem as pessoas a aceitarem uma tal radical reestruturação do mundo? E a resposta é medo. It is obvious that we are in the midst of the most severe crisis the world has experienced since World War II. We have a golden opportunity to seize something good from this crisis. Its unprecedented shockwaves may well make people more receptive to big visions of change. Now is the time to think what history would say about this crisis. The Great Reset is a welcome recognition that this human tragedy must be a wake-up call. It is imperative that we reimagine, rebuild, redesign, reinvigorate and rebalance our world. 75 years ago, countries and people came together to shape the post-war global order. The COVID-19 crisis has shown us that our old systems are not fit anymore for the 21st century. Therefore, we have a unique but rapidly shrinking window of opportunity to learn lessons and reset ourselves on a more sustainable path. It is an opportunity we have never had before and may never have again. Now is the historical moment, the time, not only to fight severe virus, but to shape the system. There will be more debt, more deficit, more unemployment, more inequality and more poverty unless we act. We can build a new social contract. All elements of the Great Reset are fundamental to building the future we need. History would look at this crisis as the great opportunity for reset. We must build more equal, inclusive and sustainable economies and societies that are more resilient in the face of pandemics, climate change and the many other global challenges we face. We simply cannot waste any more time, and the time to act is now. In short, we need a great reset. Não é de hoje que sabemos que o atual sistema financeiro e monetário mundial, baseado em dívidas, apesar de ser relativamente recente, é algo extremamente insustentável. Ele nasceu há apenas 50 anos, logo após o colapso do sistema de Bretton Woods, quando o presidente Richard Nixon pôs fim ao último resquício do padrão ouro em 1971. I have directed Secretary Connally to suspend temporarily the convertibility of the dollar into gold. Esse sistema baseado em moedas fiduciárias em que políticos e banqueiros têm plena liberdade para controlar a oferta monetária de suas economias vem se mostrando exaurido. Isso fica evidente quando olhamos para anomalias e aberrações existentes nos mercados hoje, como uma empresa que em pleno processo de falência decide fazer uma oferta secundária de ações, ou uma empresa de automóveis que nunca vendeu um carro e é mais valiosa do que empresas com décadas de tradição e que lucram bilhões por ano, bem como índices acionários totalmente descolados da realidade, que sobem vertiginosamente, apesar de todos os fundamentos da economia apontarem para o sentido oposto. Nos últimos 12 anos, governos e seus respectivos bancos centrais ao redor do mundo não se intimidaram em exercer o pleno direito de criar dinheiro sem lastro, nesse que podemos dizer que foi o maior experimento monetário da história, sem se importar com as distorções que isso causaria na estrutura de produção da economia, ou muito menos com a perda do poder de compra das classes mais baixas. Mas apesar de esse experimento ser único em proporção,
ele está longe de ser inédito. Durante a história, foram inúmeros os casos de impérios e civilizações prósperas que, em nome de um Estado inchado, ignoraram as leis econômicas e abriram mão de um sistema monetário sustentável, lastreado no ouro ou na prata, por um sistema monetário em que o governo tinha plena liberdade de inflar sua oferta monetária para financiar seus gastos com guerras e medidas populistas. O resultado sempre foi o mesmo: o desmoronamento do sistema econômico, seguido do colapso da sociedade, que só então era substituída por uma outra estrutura, um verdadeiro reset econômico e social. Foi assim com a Grécia Antiga, foi assim com o Império Romano, foi assim com o Império Bizantino, e foi assim com tantos outros. A ascensão e a queda de grandes estruturas sociais é muito mais comum do que pensamos, sendo um tema bem recorrente ao longo da história da civilização humana. Mas será que é esse o destino que nos aguarda? Segundo o Fórum Econômico Mundial, provavelmente sim. O Fórum Econômico Mundial é uma entidade sem fins lucrativos fundada pelo economista alemão Klaus Schwab, que organiza um evento que ocorre todos os anos em Davos, na Suíça, em que toda a elite política e financeira de todo o mundo se reúne para discutir as questões mais urgentes enfrentadas mundialmente. No último dia 3 de junho, foi anunciado que o Fórum terá em 2021 uma configuração sem precedentes e terá como tema o Grande Reinício, ou Great Reset em inglês. O fundador do Fórum, Klaus Schwab, anunciou a mudança durante uma reunião virtual conjunta com o Príncipe Charles do Reino Unido, do secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e da diretora-geral do FMI, Kristalina Georgieva. A pauta principal da reunião entre essas personalidades foi como a pandemia gerou rupturas de longo prazo nas economias e nas sociedades, provocando uma crise social que necessita urgentemente ser superada através da criação de um novo contrato social. Esse novo contrato se basearia na necessidade de reconstruir não só a economia, mas também toda a sociedade, tornando-a mais igualitária e inclusiva, mais resistente às mudanças climáticas e a outros problemas sociais que o planeta estaria enfrentando globalmente, como os preconceitos de raça, cor ou gênero. Qualquer semelhança com o discurso adotado por alguma ideologia específica não é mera coincidência. Segundo o professor Klaus Schwab, o coronavírus é uma janela única e estreita para resetar a economia. E ele finaliza, abre aspas, este é o começo de uma grande mobilização para mudar mentalidades e estilos de vida, fecha aspas. Apesar de ter ficado claro que o reset global discutido no fórum se trata de algo muito mais amplo, neste vídeo iremos discutir apenas sobre o aspecto econômico desse reset. Mas o que seria esse reset econômico financeiro global? Uma breve lida no noticiário econômico das últimas semanas pode nos dar algumas dicas. Nesta última semana, um grupo de economistas renomados como o americano Joseph Stiglitz, famoso opositor do livre mercado e vencedor do Prêmio Nobel de Economia em 2001, e o francês Thomas Piketty, queridinho da mídia e autor do polêmico livro O Capital no Século XXI, apresentaram uma proposta de reforma tributária global. Segundo esses economistas, a proposta tem como foco a necessidade de coordenação entre países para que empresas não consigam deslocar seus lucros para locais de baixa tributação. O objetivo seria ampliar a arrecadação pelos governos, dado que, devido à pandemia, estão crescendo as despesas públicas com saúde, medidas de proteção social e resgates de empresas. No último dia 27 de maio, o famoso jornal britânico The Telegraph publicou uma reportagem especial mostrando como um plano global para ajudar as nações a reviver suas economias após a pandemia pode ser uma boa ideia. A inspiração desse plano seria o Acordo de Bretton Woods, dada a semelhança do momento atual com o período da Segunda Guerra, já que a economia global enfrenta seu maior distúrbio desde então. A reportagem destaca que, apesar de a atual estrutura multilateral do mundo, em que países tomam decisões separadamente, ter permitido o mundo prosperar, ela precisa ser seriamente reformada, no intuito de dar mais poder às instituições internacionais como o FMI. Outra reportagem, desta vez do tradicional jornal espanhol El País, do último dia 6 de junho, traz uma entrevista com o renomado economista inglês Nicholas Stern, ex-economista-chefe do Banco Mundial,
em que ele afirma que uma recuperação econômica no pós-pandemia só será possível através de um acordo semelhante ao acordo estabelecido em Bretton Woods. Ainda segundo a reportagem, Stern alerta sobre, abre aspas, a necessidade de uma nova ordem econômica internacional com a expansão de instituições financeiras multilaterais. Fecha aspas. A Conferência de Bretton Woods foi uma reunião realizada 75 anos atrás entre a elite política e financeira mundial da época, onde foram estabelecidas as diretrizes para um novo sistema monetário mundial. Foi a partir dessa conferência que foram criadas organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial. A figura central dessa conferência foi o economista inglês John Maynard Keynes, possivelmente o economista mais influente do século XX, fundador da escola de pensamento keynesiana, cujas ideias predominam até hoje nas principais universidades de economia do mundo. Durante a conferência de Bretton Woods, Keynes propôs a criação de uma instituição que exerceria um papel semelhante a de um Banco Central Mundial, e o mesmo seria o responsável por emitir a moeda de reserva mundial, que Keynes então chamou de Bancor. A proposta de Keynes não foi adiante, pois foi rejeitada pelos americanos, que acabaram adotando a sua própria proposta. A ideia de uma moeda mundial gerida por um Banco Central Mundial não é nova. O economista da escola austríaca Murray Rothbard, em seu excelente livro O que o governo fez com o nosso dinheiro, escrito 60 anos atrás, já afirmava que, abre aspas, já está claro que o sonho dos inflacionistas é algum tipo de papel moeda mundial, manipulado por um governo e por um Banco Central Mundial, inflacionando a oferta monetária de todos os países a uma taxa comum. O mundo tem se movido a passos firmes para essa direção. Fecha aspas. Nesse contexto, é impossível não falar do Special Drawing Rights, ou direitos especiais de saque em português. O SDR, ou DS, como é mais conhecida, é uma espécie de moeda mundial criada pelo FMI em 1969 e que é emitida em casos de falta de liquidez no sistema financeiro. Sua composição é definida por uma cesta de moedas compostas pelo dólar, o euro, a libra esterlina, o iene japonês e mais recentemente o yuan chinês. O SDR já foi emitido 3 vezes em toda a sua história, em 1970, em 1979 e a última vez em 2009, durante a Grande Recessão. Desde o estouro da crise financeira em 2008, a proposta de Keynes da adoção de uma moeda mundial vem sendo fortemente revivida. Em um discurso proferido em março de 2009, intitulado Reformar o Sistema Monetário Internacional, o então governador do Banco Central da China afirmou que a ideia do Bancor de Keynes era perspicaz e propôs a adoção do SDR como moeda de reserva global em substituição ao dólar americano. Análise bastante semelhante foi realizada no relatório dos especialistas em reformas do sistema financeiro e monetário internacional da ONU. Relatório esse escrito em 2010 por um comitê de notáveis liderados pelo vencedor do Prêmio Nobel de Economia, Joseph Stiglitz, o qual documentava a necessidade de mudanças e reformas no sistema econômico mundial. Dentre essas mudanças, destaca-se a adoção do SDR como a moeda de reserva mundial. De maneira semelhante, um estudo do próprio FMI, publicado em 13 de abril de 2010, reafirma o objetivo da instituição em tornar o SDR no principal ativo de reserva no sistema monetário internacional. A lista de defensores da ideia de que o dólar seja substituído pelo SDR como a moeda de reserva do sistema financeiro global é incontável. Vai desde a ONU, passando por países insatisfeitos com o atual sistema monetário como China e Rússia, os ex-diretores gerais do FMI, Dominique Strauss-Kahn e Christine Lagarde, vencedores do Prêmio Nobel como Joseph Stiglitz, políticos proeminentes como Gordon Brown, dentre tantos outros, além de, é claro, o controverso mega investidor George Soros, que afirma que a adoção do SDR é necessária para a criação de uma nova ordem financeira global, e que inclusive já chegou a defender em entrevista ao Financial Times a inclusão do real na cesta de moedas que compõe o SDR. É fato que o nosso atual sistema econômico, monetário e financeiro é insustentável e está em seu limite. Medidas de injeção monetária cada vez maiores podem obter algum êxito em adiar o seu fim, mas nem por um decreto essas medidas serão capazes de evitá-lo. A própria elite política e financeira mundial já sabe disso
e já está propondo uma série de mudanças e reformas que deverão acontecer nos próximos anos.